Salve, salve galera amiga, muito boa noite a todos. Estou aqui no Detetives Vascaínos, feriadão aí emendado, mas a gente está aqui trabalhando forte para trazer as notícias do Vasco da Gama, que tem um confronto super difícil diante do Bahia, o Bahia que perdeu ontem em casa para o Fortaleza e vai querer ir a for contra o Vasco, porque só vai ter mais uma partida em casa depois da partida contra o Vasco e precisa mais do que nunca ir para a Libertadores, pelo menos esse é o pensamento deles por lá. Já o Vasco precisa retomar o caminho das vitórias, parar com esse negócio de traçar objetivos, porque primeiro para traçar tem que vencer, e o Vasco não vence há 4 partidas, tá preocupante a situação, e muitos rumores de uma suposta crise entre lideranças do elenco, pressão em cima do Fernando Diniz, enfim, o que tem de verdade nisso tudo? A gente vai falar agora para você nesse boletim, com aquela apuração de sempre que vocês já conhecem, né? Tudo apurado de forma real, concreta, sem fake news, sem baldeação nenhuma, beleza? E, óbvio, a gente vai trazer também notícias do time, né? Tem dúvidas, pelo menos em 2 posições aí, principalmente quem vai pegar a vaga do Felipe Coutinho, vaga essa bastante cobiçada, né? Tem lá, o Fernando Diniz vem aí com os seus pensamentos, junto à comissão técnica, os seus pares, e a gente vai trazer isso aqui tudo para vocês. Mas antes de mais nada, faça aquele pedido especial de sempre. Deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a mim nesta plataforma e conheça muito mais desse meu trabalho, não só aqui no YouTube, como nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, tanto no X quanto no Instagram. Dê aquela moral também por lá nas redes sociais, que lá também você fica bem informado de tudo antes de acontecer aqui no YouTube, beleza? Bom, vamos lá então falar do Vasco, que está treinando forte, né, para duelar contra o Bahia neste próximo domingo. A verdade, meus amigos, que há uma enorme pressão em São Januário, óbvio, porque o Vasco tem que dar um basta. São 4 derrotas consecutivas, o time parece que desaprendeu de jogar futebol, ou muito se fala que o time parou de focar no Brasileirão, se acomodou, está focado na Copa do Brasil, e os jogadores estão ali unidos em tirar essa má impressão deixada, e nada melhor do que vencendo o Bahia lá fora, né? Um estádio lotado, o Bahia que, apesar da derrota contra o Fortaleza, vinha de uma sequência invicta no seu reduto e agora vai precisar ir à forra contra o Vasco. Então o jogo ganhou ares muito maiores de complexidade, né? Uma proporção muito maior, e por isso é importantíssimo essa vitória. Mas o Vasco vai ter problemas não só de restabelecer o mental também, como também algumas outras posições. Mas antes da gente ir diretamente no assunto das peças, da possível formação, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas últimas especulações que andaram tomando conta, né, de possíveis desentendimentos, possíveis descontentamentos, né, que poderiam estar acontecendo entre as lideranças do elenco com a comissão técnica. Olha, galera, tudo que eu apurei até o momento, o que eu sei é o seguinte: há cobranças pesadas internas entre a comissão técnica e os jogadores, mas no sentido de restabelecer uma nova postura. Nada cobranças assim rígidas que causem aí um clima ruim entre as partes. Os jogadores gostam do Fernando Diniz, né? E o Fernando Diniz, idem, também tem o seu apreço pelos atletas. Óbvio que durante as partidas a gente observa, né, aquela rusga ali, aquela conversa, aquele olho meio torto aqui, mas isso faz parte do estilo do Fernando Diniz, né, de trabalhar, principalmente da intensidade que ele deposita nos jogos de futebol. Em São Januário, todos negam que haja aí qualquer estremecimento entre as partes, né? Os jogadores estão assimilando o trabalho do Fernando Diniz, e o Fernando Diniz vem implantando a sua filosofia, a sua metodologia de trabalho. Óbvio que pode ter um jogador aqui, outro ali que esteja descontente porque não está jogando e tal, mas isso aí não é motivo
para criar qualquer desarmonia no ar, digamos assim, né? Então não há essa situação aí, pelo menos momentaneamente, de estremecimento aí entre as partes, entre Fernando Diniz e os jogadores. Os jogadores estão aí querendo dar a volta por cima, estão confiantes que vão retomar, mas óbvio, a torcida está desesperançosa, está com falta de esperança, porque não acredita, né? O Vasco vem jogando muito mal. Não é só perder, o Vasco está perdendo e perdendo jogando mal, e jogando um futebol assim, parece que abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? Então, nesses últimos treinamentos, o Fernando Diniz fez o quê? Conversou, reuniu a galera e cobrou uma postura maior dos seus jogadores, com muito mais comprometimento, com mais audácia, com mais atitude para esses jogos. Ele quer o Vasco mordendo seus adversários, independente do resultado final, mas ele quer o seu time ali, fuçando, mordendo, macetando e mostrando aí aquele Vasco que obteve 4 vitórias consecutivas, porque essa é a força do Vasco. E foi assim que os torcedores abraçaram o grupo. Uma nova derrota no domingo vai trazer um ambiente muito mais desagradável, porque o Vasco vai pegar em seguida o Internacional em São Januário, e o Internacional, apesar da vitória ontem, está precisando de pontos para se manter aí na Série A e escapar, se distanciar de qualquer problema em relação à zona de rebaixamento. Então, é um jogo chave, e por isso a necessidade do Vasco pontuar lá fora, o Vasco buscar aí uma nova motivação para encarar esse jogo contra o Inter, para esse jogo com o Inter não ser um jogo aí de discórdia, um jogo preocupante, né? Mas o alerta está sim ligado em São Januário para que os atletas possam performar melhor diante do Bahia, possam buscar essa vitória para retomar a confiança e trazê-la de volta para que possa então encerrar de forma digna o Campeonato Brasileiro e aí lá na frente ver o que vai conseguir, o que não vai conseguir, né? Hoje, esse assunto de Libertadores está no segundo plano. O Vasco precisa voltar a vencer para poder pensar no algo mais. Hoje não tem como pensar no algo mais enquanto o Vasco não voltar ali ao rumo que estava. Então, esses são os objetivos do momento. E aí no final vai se ver o que vai acontecer para aí sim terminar o Brasileiro de forma digna e enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil. Bom, em relação ao time que vai atuar contra o Bahia, Coutinho, óbvio, é o principal desfalque da partida, né, do Vasco, e a vaga dele está bem cobiçada. Isso porque o seu real substituto, o Fernando Diniz, sempre deixou claro que seria o Matheus França, ele que vem entrando sempre quando o Coutinho sai. Porém, o Matheus França, quando tem entrado, não tem performado da melhor forma, né? Não tem se desempenhado bem a sua função. Isso pode fazer com que o Fernando Diniz reveja os seus conceitos e coloque o David também nesse setor. Não na prática no lugar do Coutinho. Ele poderia deslocar o Nuno Moreira para a posição do Coutinho e trazer o David mais para aquela ponta esquerda e eles ali intercalando. Isso é uma coisa que foi testada nesses treinamentos, mas o Matheus França também foi testado. Então o Diniz tem essa dúvida no meio entre Matheus França e David para ocupar ali a vaga deixada pelo Coutinho. Outra dúvida, em relação ao volante, o parceiro do Barros. Tietê está muito mal, o Hugo Moura também quando entra também não é lá essas coisas. O Thiago Mendes, que treinou durante a semana passada como titular, entrou nesse último jogo, mesmo que tenha entrado na rabeira, mas também não atuou bem naqueles minutos, então a situação está em aberto. Hoje o Hugo Moura tem maior possibilidade de entrar ali para ser o cão de guarda junto com o Barros, mas não está descartado o Tietê, porque como eu falei, o Diniz gosta muito do Tietê, tanto que mesmo contestado, colocou o jogador de forma titular no jogo passado. Então, essas são as dúvidas do Diniz para essa partida de domingo. Sobre Cuesta, Andrés Gomes e Paulo Henrique estão treinando normalmente e nada sentindo, estão aptos aí. Inclusive o Lucas Piton, que saiu na última partida, também hoje treinou normalmente. Então todos ali estão confirmados a princípio para a partida de domingo. Apenas tendo essa dúvida do volante e do jogador aí do meio campo de ligação em relação à vaga do Felipe Coutinho.
Beleza? Bom, essas são aí as informações que eu posso fazer para você sobre o Vasco. E você, quem colocaria no lugar do Felipe Coutinho? Tá confiante para uma vitória ou até mesmo um empate lá fora contra o Bahia, embora o Vasco precise vencer para apagar essas 4 derrotas? Então opine e participe, eu vou comentar também junto com você, beleza? Bom, eu tô indo. Grande abraço, em breve a gente está de volta. Até lá!